Bom, vamos lá. Preste bastante atenção no que eu vou te ensinar. Como toda pregação que eu gosto de começar, eu gosto de fazer um panorama para daí ensinar. Esse panorama introdutório, ele é muito importante para você entender a confecção da doutrina. Se eu entro direto ao ponto, tem gente que nem sabe do que se trata. Apesar que quando uma pessoa se converte, ela se converte da forma mais simples e pura que o Evangelho tem. Quem se converte, ele se converte crendo que perde a salvação. Ele lê a Bíblia e acredita que está lá escrito. Ele se converte crendo que Jesus vai retornar antes da tribulação e ele será arrebatado. Ele se converte crendo no batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais. Aí depois vem um teólogo e estraga tudo. Essa que é a verdade, porque a conversão pura e simples, o cara lê na Bíblia do jeito que está ali, literal, então ele pega e entende aquilo. Não precisa ninguém ensinar. A conversão, ela é pura. Não precisa nenhum teólogo te ensinar nada de escatologia, nada. Ele leu, ele entende. Aí ele vai ouvir alguns pregadores e teólogos, aí eles começam a esmirilar, dar uma esmirilada. Eu sei que essa linguagem é do Nordeste, mas dá para entender aqui também. Dá uma esmirilada, e aí você começa... Não, estou entendendo. Na realidade, você está desentendendo. Nós precisamos compreender que é muito simples a exposição e a pregação do Evangelho. Então, vamos compreender um pouquinho disso aí. Os termos que eu vou usar aqui são termos teológicos, não são termos bíblicos. Então, também cabe a mim te explicar o porquê desses termos teológicos no que tange à doutrina das últimas coisas. A Bíblia Sagrada, ela é entendida de três maneiras: literal, tipológica e simbólica. Ela também é constituída de 10 doutrinas. São elas: teologia, estudo de Deus; cristologia, estudo de Cristo; paracretologia, o estudo do Espírito Santo; angelologia, o estudo dos anjos; antropologia, o estudo dos homens; soterologia, da salvação; hamartiologia, do pecado; bibliologia, da Bíblia Sagrada; e, a última, escatologia. Escato, a palavra escato é a palavra fim. E a palavra logia ou logoi é a palavra estudo. Então, escatologoi ou escatologia. A escatologia ou escatologoi é a última doutrina na Bíblia Sagrada. Qual é o nível de importância da escatologia, da escatologoi? O nível da importância da escatologia é o fato de você estudar o final de todas as coisas. Por exemplo, o ensino da escatologia, no caso moderno, ele é tirado de Mateus, no seu capítulo 24. Por favor, Tiago, põe desde o verso 1, Mateus 24, desde o verso 1. E aí, para você entender o porquê existe a escatologia, Mateus 24 começa falando disso. O próprio Senhor Jesus dá uma importância gigante e muito grande para o ensino das últimas coisas. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus está saindo do templo, os discípulos agora estão com o coração cheios de ego, o templo é a grande glória e orgulho do judeu, e eles olham: Jesus, olha isso aqui, olha essa beleza, olha como esse templo é bonito, olha isso. E Jesus gosta de jogar uma água no chope, né, das pessoas. Jesus, porém, lhes disse: não vedes todo esse templo aqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja tirado. Congela. O termo pedra sobre pedra
não está ligado ao final dos tempos e nem à novela da Globo. O termo pedra sobre pedra aí está ligado à invasão no ano 70 de um general romano chamado General Tito. Jesus, quando ele vai falar do final dos tempos, ele responde a 3 perguntas dos discípulos. E aí você vai entender por que Jesus usa o termo não ficará aqui nesse templo, não ficará nesse templo pedra sobre pedra que não seja tirado. Você quer ver? Continua o texto. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo, presta atenção, irmãos, que eles fazem 3 perguntas a Jesus. Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Que coisas? Pedra sobre pedra ser tirado. Segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, e que sinal haverá do fim do mundo? Aqui começa a escatologia. Se você também caminhar por Apocalipse, o livro de Apocalipse contém também 3 perguntas iniciais de todos os seus capítulos. Então o Senhor diz a João, escreve as coisas que vistes, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que serão depois dessas. Então, parte do Apocalipse é as coisas que João está vendo ali no seu período de igreja. E ali contém a perseguição do primeiro século, ali contém os crentes morrendo nos coliseus, nas arenas, ali contém as 7 igrejas da Ásia, que vai até o capítulo 3. Porque no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, começa assim, ó, sobe para cá, João, eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Ali, esse sobe para cá, a partir dali, some a igreja do Apocalipse. Ela sumiu, acabou. A igreja em Apocalipse está até o capítulo 3. No capítulo 4, temos ali uma ideia do arrebatamento, que o Senhor diz, sobe para cá, e eu vou te mostrar agora as coisas que serão. No capítulo 19, volta a igreja. Então ela fica do capítulo 4 ao 19, em outras palavras, toda essa tribulação terrível que tem no Apocalipse, não existe igreja, ela não está lá. De acordo com a visão profética, na hora que João sobe, no dia do Senhor, ele diz, porque no dia do Senhor, isto é, no domingo, eu fui arrebatado em espírito, ele subiu, e o Senhor mostrou para João todo o Apocalipse, ele não viu a igreja. Porque a igreja subiu com ele. A igreja subiu ali no capítulo 4. E nesse texto aqui, exatamente isso que você deve entender. O capítulo 24 de Mateus, ele tem uma única missão, responder a você 3 perguntas. Os discípulos, quando Jesus disse que iria destruir o templo, ficaram calados. E esperaram Jesus ficar a sós, quando Jesus estava sozinho. Então, agora Jesus está sozinho, eles fazem 3 perguntas a Jesus. Quando é que o templo será destruído? Primeira pergunta. Quando o Senhor vai retornar à terra, quando o Senhor subir, os sinais da sua segunda vinda? E quais são os sinais do final, o fim do mundo? Primeiro ponto interessante na interpretação do livro do Apocalipse. Então, você já sabe que a nossa escatologia, ela vem do capítulo 24 de Mateus e ela vem do livro do Apocalipse e do livro de Daniel. Daniel era o livro apocalíptico deles, porque não tinha Apocalipse. Então, o próprio Senhor Jesus cita o profeta Daniel como sendo o mestre da escatologia em sua época. Põe para mim o verso 15 de Mateus 24, para você ver. Quando, pois, vistes, presta atenção, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, presta atenção. Quem lê o quê? O profeta. Jesus está dizendo, quem lê, ele está falando, o texto é sobre o profeta Daniel. Quem lê
o profeta Daniel, entenda. Por quê? Porque no capítulo 9 de Daniel tem uma profecia que se cumpre, que vai encaixar na destruição do templo em Mateus 24. E Daniel profetiza que o povo do príncipe que há de vir pisará a cidade e o general sacrificará um porco no templo do Senhor. É exatamente isso que Jesus está falando. Aqui nesse texto, Jesus continua dizendo, olha, vai ter uma desolação, vai ter um escárnio, vai ter uma abominação no templo do Senhor. E você precisa, Jesus diz, que para o seu bom entendimento escatológico, você precisa estudar o profeta Daniel. É isso que Jesus está falando. Jesus está instigando cada um de nós a começar a escatologia, começar a doutrina do retorno de Cristo, estudando o profeta Daniel. Já que você não estudou o profeta Daniel, vamos costurar Mateus, Apocalipse e Daniel. Por exemplo, olha o que Jesus menciona sobre essa desolação profetizada pelo profeta Daniel e que vai, no caso aqui de Jesus, se cumprir 40 anos depois da sua morte, isto é, no ano 70. Jesus morre 30 anos depois da sua morte. É verdade, tem um vácuo de 30 anos do nascimento de Cristo, é comparado. O nascimento de Cristo é 30 anos antes do seu nascimento de fato, isso no calendário, tem esse efeito lá. Se não seria, Jesus, 40 anos depois da morte de Cristo, tem a invasão de Jerusalém, no ano 70. Perceberam o que eu estou dizendo? Então a gente tem esse vácuo aí de 30 anos. Continuando o texto, diz assim, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Gente, esses textos aqui não são de nossos dias. Você vai se lembrar que a resposta de Apocalipse, de Mateus, é primeiro respondendo aos dias em que eles estavam vivendo. E aí Jesus está dizendo da invasão dos romanos, liderado pelo general Tito, que vai a Jerusalém num dia de sábado. Por que num dia de sábado? Porque eles fecham os portões e ninguém faz nada. Então, general Tito e seus soldados entraram escondido antes das 18 horas da sexta-feira e fechou os portões e ficaram lá dentro escondidos. Quando os portões estivessem fechados e fecharam, eles saíram dos seus esconderijos, e a história conta que os cavalos dos soldados romanos escorregavam com o sangue dos judeus. O que esse general chamado Tito queria? Ele queria o ouro. O judeu é mestre ourives, tanto o judeu como o árabe, e o judeu tem muito ouro. E eles sabiam que tinha um templo, e que o judeu coloca no templo todo o ouro possível. O ouro para o judeu serve para colocar no templo. O que o general Tito fez? Ele, não sabendo, procurava ouro e não achando, ele percebeu que o ouro estava todo entre pedras e pedras e pedras e pedras. O que ele foi fazendo então? Tirando pedra sobre pedra, cumprindo-se o que Jesus diz, não vai ficar nesse templo pedra sobre pedra que não seja tirado. E ele foi tirando as pedras, sobrou só o que hoje é chamado de Muro das Lamentações, é o pedacinho do templo que o general Tito deixou. Ali tivemos o que é chamado de diáspora. É quando o general Tito mata boa parte da nação, e o termo bíblico também, pode continuar, fala das mulheres grávidas. E quem estiver no telhado não desça tirar coisa alguma. Jesus está falando exatamente disso. Não volta para Jerusalém. Vai ter morte, vai ter sangue, e continua. E quem estiver no campo não volte a buscar suas vestes. Foi o que aconteceu. Ai das grávidas e das que amamentam. A gente normalmente pegava esse texto para jogar na grande tribulação. Mas ali o general Tito pegou uma faca, uma espada, e foi arrancando as crianças do útero das mulheres e jogando no fogo, jogando as mulheres para lá e jogando as crianças no fogo. Isso foi chamado de a diáspora, e foi terrível, foi terrível. E Jesus disse, não volta na cidade. Isso é tão verdade, gente, que João,
o discípulo do Apocalipse, ele estava em Éfeso. E a mãe de Jesus também estava em Éfeso, porque João passou a cuidar de Maria. E toda a festa do Pentecostes, os judeus, tudo volta para Jerusalém para comemorar. Neste caso, João interpretou a profecia e não foi para Jerusalém. Senão teria morrido junto com Maria. Ele não foi. O povo entendeu. Quem não entendeu foi os que estavam em Jerusalém. Os que entenderam, saíram de Jerusalém. O que nós tivemos ali em Jerusalém? Uma carnificina. O general Tito, cumprindo a profecia do profeta Daniel. Antes dele tirar pedra sobre pedra, ele pegou um porco, colocou no altar do Senhor no templo e queimou o porco, sacrificou o porco. É o que a Bíblia chama de a terrível desolação da abominação. Depois o general Tito virou imperador Tito. Até então, quando nós pegamos esse pequeno, vago entendimento, vamos entender uma coisa muito simples aqui nesse entendimento. O profeta Daniel, ele fala do Apocalipse, ou das coisas do final dos tempos, e ele aponta para aquilo que nós chamamos de tribulação. Quantos anos é a grande tribulação, gente? Quantos anos? Bom, vocês não sabem? Então fale com a boca, vai lá. 7 anos? Olha, o pior que não. Na realidade, a verdadeira grande tribulação é de 490 anos. É 70 semanas vezes 7, que dá um total de 490 anos. Então vamos lá entender, viu? Esse é o ponto mais importante. Quando o Senhor deu a escatologia para Daniel, Daniel começa assim, 70 semanas estão determinadas sobre ti, ó Israel. Com qual propósito? Selar a profecia, extirpar a iniquidade, trazer justiça eterna. Ou seja, presta atenção. Se você não lê Daniel, você vai ficar nessa briguinha que fazem por aí. E, infelizmente, os teólogos tradicionais não leem Daniel, porque eles sabem que se ler Daniel não dá para fugir do arrebatamento. Então, o que eles falam que Daniel é? Poético. Mas não tem como Daniel ser poético. É o livro mais histórico, tem mais precisão histórica do mundo. Aí vem o reino da Grécia. Você vai lembrar que no finalzinho da destruição, vamos colocar em ordem, Babilônia perde para Persa, Persa perde para a Grécia. Vem lá os 300, você vai se lembrar, os 300, eu não lembro o nome do lutador. E eles entram em guerra, os persas com os gregos. E essa guerra dura muito tempo. E depois eles vencem a batalha contra os gregos. Aí vem Roma, dentro dos gregos tem Alexandre. Aí vem Roma e vence a batalha contra os gregos. Roma é o grande dragão, porque ela é o reino mais perigoso e pior de todos. Mas dos 4 reinos, tem um 5º reino profetizado pelo profeta Daniel, que a Bíblia fala que uma pedra, Babilônia, Roma, é o pé de barro. Vai lembrar da estátua? Estátua de ouro, bronze, ferro e barro. Roma é o pé de barro. E a Bíblia diz que uma mão invisível, uma mão sem pessoa, joga uma pedra e quebra os pés da estátua, no caso a estátua de barro. A estátua é quebrada. Quem é essa mão e quem é essa pedra? E aí o profeta Daniel profetiza que o próximo reino, esse reino da pedra que quebrou a estátua, será um reino sem fim, um reino inigualável, um reino de justiça. Ou seja, nós estamos dentro do reinado dos 4 reinos. O próximo reino é o reino eterno, o de Cristo. Se Daniel estava certo nos 4 reinos, será que ele estaria errado no 5º? Não está. E é esse o ponto que você precisa entender. Por quê? Quando Daniel vem profetizar a grande tribulação, gente, o povo de Deus estão exilados na Babilônia.
Você vai se lembrar que Neemias e Esdras são liberados junto com um grupo de irmãos para a reconstrução dos muros e ruas de Jerusalém. Porque o que acontece? Acontece que o filho de Salomão, um jaguara, ele fica cego, seus filhos morrem, porque ele desobedece a Deus. Vem a história de Jeremias mandando eles se renderem à Babilônia, e eles não se rendem. Jeremias é jogado num fosso e etc. Ali a nação é destruída pela primeira vez, o templo é destruído pela primeira vez, pela Babilônia. E nessa Babilônia, todo o povo de Deus é levado para lá. Vai passando anos e anos e anos, chega uma hora que o rei permite os judeus voltarem para a sua terra para reconstruir a cidade. Aí você tem toda a história de Neemias e Esdras. E aí Daniel está antes disso, vocês se lembram. Daniel profetiza o futuro disso, ele está dentro da Babilônia, profetizando os 3 reinos futuros. Mas tem uma coisa que Deus dá para Daniel. O que Deus dá para Daniel? O final dos tempos e o retorno de Cristo. Mas ele traz uma coisa que vocês precisam entender. Ele diz assim: eu vejo, diz Daniel, 70 semanas sobre a nação de Israel. 70 semanas dividido por 7. Olha o que ele diz. A semana começa a contar. Em Israel não tem a palavra semana, tá, gente? É só a palavra 7. Por isso que a gente tem que fazer um curtucionismo da semana. A semana não existe em Israel. O 7, a semana começa a contar dentro da profecia de Daniel, no exato dia que Neemias chega na cidade. A hora que Neemias chega na cidade, começa a contar as 70 semanas, que daria um total de 490. Então a profecia era essa: 490 semanas para estipar, etc. E aí então Jesus voltaria. Olha como fácil você entender a profecia. O que acontece? Começa a contar em Esdras, começa a contar em Neemias as 70 semanas de Daniel. Como é que isso pode ser poético? Com toda a precisão dessa, como é que isso pode ser poético? É porque as profecias de Daniel, elas denunciam severamente quem não crê no retorno de Cristo. Só que tem um pequeno problema. Daniel profetiza que a semana vem contando 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos. Cada semana é 7 anos, para dar 490 setes de 7 anos. 70 setes de 7 anos, 490 anos. O problema é que quando você vai chegar até Jesus, a semana ela vai parando e vai contando, vai parando e vai contando. Quando chega até Jesus, o profeta Daniel profetiza que na semana de número 69, o Messias morre. Gente, está isso lá no livro de Daniel. Ou seja, na profecia de Daniel, Jesus morre dentro das 70 semanas. Vamos entender uma coisa aqui? Vamos entender? Essa profecia de Mateus 24 está dentro das 70 semanas. Claro para os irmãos? Então, quando Jesus fala da grande tribulação, os olhos dele é as 70 semanas. Por quê? Tanto que é verdade que Jesus fala da profecia de Daniel. Então, Jesus, quando vai falar da grande tribulação, quando ele começa falando da grande tribulação, ele manda você olhar para Daniel para as 70 semanas. Então ele cita as pedras sobre pedras, ele cita o general Tito, ele cita o porco sacrificado, tudo isso profetizado Daniel. Agora, vamos lá. As 70 semanas. 70 semanas vezes 7. Foi enviado para quem? Para quem? Fala lá alto, gente. Para Israel. 70 semanas estão destinadas à nação de Israel. Por causa de seus pecados e idolatrias, são 70 semanas destinadas para purificar eles do pecado. Porque o que purifica alguém do pecado é o fogo. Então, a grande tribulação, a tribulação, as semanas de Daniel foram destinadas para Israel. A igreja nem existia.
Não tem texto dizendo 70 semanas estão destinadas para Israel e igreja. É muito importante você saber que Israel na profecia é Israel, que igreja na profecia é igreja e mundo na profecia é mundo. Ou seja, a Bíblia conversa com três povos: Israel, mundo e igreja. Igreja não é judeu e igreja não é mundo. Igreja é a noiva do Cordeiro. E o judeu vai se tornar igreja. Como fala em Zacarias 14, verso 12. Um só será seu nome e um só será seu Deus. Um povo só. O véu que nos separa, já não separa mais. É isso que está no texto. Porém, o detalhe mais importante de tudo que você está ouvindo é que se a profecia de desolação, se a profecia de destruição foi dado a Israel, Israel deixa de existir 40 anos depois de Cristo, no ano 70. Sem Israel não tem profecia. Aí você pergunta, mas a profecia das 70 semanas parou de contar por quê? A Bíblia inteira, no Novo Testamento, chama o que nós chamamos de a grande tribulação, 7 anos, a Bíblia chama de a última semana de Daniel. São 70 semanas. Na semana de número 69, Jesus morre. Israel deixa de existir na semana de número 69. Sem Israel não tem cumprimento de profecia. Essa profecia é para eles. Israel some do mapa. Não tem mais nação de Israel. Se não tem mais nação de Israel, não tem mais profecia. Olha que coisa poderosa. No ano 70, a profecia para de contar. Na semana de número 69. Para Jesus voltar, só resta uma semaninha de 7 anos a ser contada. De 70. Mas existe um detalhe. Em 13 de maio de 48, através de uma assinatura minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, a ONU chancela a reedição de Israel. Depois da morte de 6 milhões de judeus, a ONU percebeu que Israel precisa da sua terra. Então, Jerusalém existia, só não oficialmente. Então, tem as cruzadas, tem os otomanos, tem os muçulmanos, ali que nascem os muçulmanos. E tem todo esse povo, e aí a Igreja Católica faz a chamada cruzada para expulsar todo esse povo de Jerusalém, porque o povo queria fazer as suas caravanas para Israel e não podiam. Então os cruzados, os soldados, a companhia de Jesus, chamada, ganhavam um dinheiro absurdo para proteger os peregrinos na caminhada para Jerusalém. Lá está a cidade. Os otomanos constroem a mesquita de Omar, que é o domo, em cima do domo da rocha onde era o templo do Senhor. Os muçulmanos e otomanos constroem a mesquita de Omar. Isso é uma abominação também. Nesse período, você precisa entender que a profecia não está vigente. E ela não está vigente porque são 70 semanas, 490 anos, contra Israel. Não tem Israel. Então não tem a grande tribulação. Vocês entendem? Estão entendendo? Então, a partir do momento que Israel voltou a ser nação, olha isso. Eu falei 13 de maio, me corrija se é 14. 14 de maio. Não tomei um Red Bull hoje para a mente acordar, só a metade está acordada, a outra está dormindo. Em 14 de maio de 48, a nação de Israel volta a existir, cumprindo a profecia de Jesus. Quando, pois, vistes o brotar da figueira, a figueira é Israel. A figueira secou, lembra que a figueira secou? Jesus secou a figueira mostrando que a nação de Israel iria secar. E a figueira seca. Quando a figueira brotar, Jesus está perto da sua volta. A figueira brotou há 70 anos atrás.
Uma geração. Quando essa figueira brotou, a pergunta que nós devemos fazer é: se a figueira brotou, por que não voltou a ser contada a tribulação? Parou no número 69 de 70 semanas. A figueira brotou, então deveria voltar a contar a grande tribulação. Por quê? Se a tribulação ou se a profecia é para Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque agora tem uma coisa que ninguém sabia. A Bíblia diz que era um mistério escondido. Só Deus sabia. No meio de tanta confusão, você também esconderia sua esposa. O grande mistério escondido na Bíblia é a igreja. Lúcifer olhou e viu 2 tronos no céu. Ele disse: aquele trono lá não faz sentido. Por que tem um trono vazio? Lúcifer falou assim: eu me assentarei ao lado de Deus. Ele nunca falou que ia se assentar acima de Deus. Ele pensou que aquele trono vago era dele. Mas não era dele. Aquele trono vago é da igreja do Senhor. Sempre foi. Ah, mas não é de Jesus. Eu não vou nem te responder, tá? Jesus está sentado no mesmo trono com o Pai. O outro trono é da igreja. São 26 tronos que tem na sala do trono no céu. O trono do Senhor, o trono da igreja e os 24 tronos. 12 cordeiros, 12 tribos. Entendeu? É os tronos que a Bíblia fala lá no céu. Então agora, a igreja entra no cenário profético. Como a igreja entra no cenário profético, não dá para voltar tribulação. Olha, se fosse para a igreja passar pela grande tribulação, então deveria se contar a profecia no mesmo dia que Israel voltou a ser nação. Ó, para que esperar? É para esperar porque a Bíblia Sagrada afirma e reafirma que a igreja do Senhor não participa da profecia das 70 semanas. Então, a última semana, ou 7 anos, que são divididos em 2 partes, 7 anos de 7 anos, 3 anos e meio prosperidade, 3 anos e meio de destruição total, essa profecia, ela vai se cumprir, ela começa a se cumprir para cumprir as 70 semanas de Daniel, a última semana de Daniel, no exato momento que a igreja deixar a terra. Você quer ver? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Não, vamos pegar, o primeiro texto que está aí é 3 e 10, né, Tiago? Pega ele mesmo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para colocar à prova os que habitam na terra. Dizem por aí que nós não temos base bíblica para dizer que o Senhor vai nos livrar da hora da provação. Mas sabe por que eles falam isso? Porque eles sabem que a maioria não lê Bíblia. Aí cola tudo que eles falam. É só o que tem na Bíblia, é Bíblia. E dentro da Bíblia tem mais Bíblia ainda. E o que eu estou reafirmando a você é que só o que tem na Bíblia é palavra de Deus. E a Bíblia é muito clara quando ela diz exatamente que o Senhor vai nos livrar do dia da provação, da tentação. Em algumas versões bíblicas está a palavra... Qual? Pode falar? Eu ouvi alguma coisa? Eu pensei que estou ouvindo vozes. Provação, tentação, tribulação. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16, nós temos a raiz da palavra arrebatamento, que significa harpazo, que quer dizer arrancar, sequestrar, a palavra.
O mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo. Irmão, a palavra mais poderosa de avivamento que existe é essa. Eu estou na terra adorando hoje. Eu estou na terra adorando amanhã. Eu já estou adorando há 20 anos. Eu já vou na igreja há 15, há 20, há 10, há não sei quantos. Eu estou na terra há tanto tempo. Tem horas que eu não tenho nem força para ir no culto, mas eu vou. Tem horas que eu estou desanimado. Tem hora que eu estou ferido. Tem hora que alguém fala de mim, tem hora que eu falo de alguém, mas chegará um dia que todos nós ouviremos o som da trombeta. O Senhor vai dizer: vem, entra agora, você que acreditou e não desviou e não desanimou. Esse texto não é uma ladainha. O mesmo Senhor descerá do céu. Jesus virá. E essa é a maior mensagem da igreja. Preparai-vos, santificai-vos. Você sabe que hora Jesus vai voltar? É o que a Bíblia diz. O ladrão da noite. Talvez é por isso que o Senhor reclama tanto para a gente orar nas madrugadas. Lá na roça se diz para não ser pego de botina. Sabe, a simples menção, a simples palavra Jesus virá. Jesus voltará. Está havendo uma anunciação acelerada do retorno de Cristo já há 4 anos. Pandemia, tsunamis, violências, coisas terríveis, cataclismos, essas enchentes inexplicáveis, seca, doenças, o povo se desviando. Só no Brasil temos 25 milhões de desigrejados. Irmãos, nunca estivemos tão perto do retorno de Cristo quanto estamos hoje. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora mesmo. Eu tinha uma camiseta que eu andava assim, ó, aguardando o retorno de Cristo hoje. Eu parei de usar porque não me deixava entrar nos aviões com ela. Eu não estou brincando não, no voo da Air France, né? Fomos entrar no voo da Air France. Quando eu fui entrar, o cara meteu a mão no meu peito. Senhor, não dá. Eu falei, mas não dá o quê? Só porque eu tenho cara de pobre? Eu sou da roça mesmo, eu sou capial. Ele falou, não, senhor, não estamos falando disso não. Sua camiseta. Eu falei, o que tem minha camiseta? Sua camiseta. Eu falei, o quê? Ele falou, está dizendo aí. Eu falei, está dizendo o quê? Leia para o senhor ver. Eu falei, leia você. Aí ele falou, aguardando o retorno de Cristo. Eu falei, você também? Gente, o povo foi neles, reclamou, eu tive que trocar a camisa. Imagina, estou aguardando Jesus voltar hoje, dentro do avião. O povo já ficar, era feliz, né? Mas não ficaram, não. Eu, sinceramente, fico muito triste, porque hoje, se nós que amamos o retorno de Cristo, eu tenho livros sobre isso, eu dou aula sobre isso, prego sobre isso, a gente tem pregado pouco, imagina as igrejas. Eu acho que a gente deveria, pelo menos 1, 2 vezes por mês, pregar sobre o retorno de Cristo. Deixar claro para os irmãos que você pode chegar em casa agora e bum! Que coisa poderosa. Nós temos que entender o porquê que o Senhor vai livrar a sua igreja da tribulação. Primeiro, nós acreditamos que existem 3 povos, Israel, igreja e mundo. Nós cremos que existe promessa só para Israel, promessa só para o mundo e promessa somente para a igreja. Mas nós cremos que a que mais encontra base bíblica é entender que a promessa que Deus tem para a igreja
é de que a igreja não será escape de ter correções. No exato momento que nós chegarmos no céu, haverá um julgamento dos crentes, chamado de tribunal de Cristo. Paulo afirma: todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então daremos conta das coisas que fizemos por meio do corpo ao Senhor. Então Paulo diz que mesmo salvo, vai ter umas cintadas lá no céu. Em segundo lugar, primeiro lugar aqui que temos, por que o Senhor vai livrar a igreja? A igreja, de acordo com a Bíblia, não é designada para a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1, do 9 ao 10. Pois mesmo no tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aí os camaradas falam aqui que tribulação e essa ira não é a mesma coisa. Será que não? A preposição da palavra "da" aqui, quando a Bíblia diz: o Senhor te livra da ira, o Senhor te livra da tentação, o Senhor te livra da tribulação, a palavra que nós temos aqui da palavra ira vindoura, a palavra grega apo, que significa partir de um lugar para o outro. Então é nítido que o Senhor vai nos tirar de um lugar e levar para outro lugar. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 9, Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Olha que interessante, Paulo está conversando com a gente pensando que todo mundo sabe. Pois deveria, né? Ele diz: vós mesmos estáis inteirados. Talvez ele nunca veio no Brasil para saber que aqui o povo não lê Bíblia. Porque ele está conversando com a gente assim, falou: não, eu não vou falar isso não, vocês estão inteirados. Ai, que dó. Vós estão inteirados, e ele diz mais ainda, com precisão, vale nada, com precisão, que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem de dores de parto que está prestes a dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Olha lá, eles pegam esse texto, diz o seguinte, que Paulo está dizendo que nós não vamos escapar. Não é da gente que está falando, não, é para o mundo. Muitos querem dizer que nenhum modo escaparão, mas olha o verso 4, mas vós, irmãos, quem não vai escapar? Vamos ver. Ele diz, não vai escapar da ira, vocês. E a igreja? É agora. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam de noite. Nós, porém, somos os que são sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Para que Deus, por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante Jesus Cristo. Você não foi destinado a estar num julgamento da ira de Deus. Em Apocalipse 3:10, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Isso aqui é para os irmãos que não estão desigrejados, tá? Eu quero dizer que a coisa vai piorar. Você vai se decepcionar muito mais. Então, você tem que tomar a decisão. O que você vai fazer com as suas decepções? E diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da tribulação que recairá sobre o mundo. Agora, observa algo muito importante. O Senhor não está dizendo que irá nos livrar na tribulação. Ele está dizendo que ele vai nos livrar da tribulação, não é na. Porque eles pegam coisas de Daniel, como por exemplo, Deus não livrou Daniel da fornalha.
Deus livrou Daniel na fornalha. E eles querem usar isso como exemplo. Mas o texto aqui diz que o Senhor nos livrará da ira, não na ira. Ele vai tirar você do meio da ira. A preposição aí, a palavra da palavra da hora, é a palavra ek, E e K, ou ex, E e X, de onde surgiu nossa palavra portuguesa saída, inglesa exit, hebraica êxodo. Por isso está ali o E e o X, ou ek. Deus vai te tirar da ek. Por quê? A promessa bíblica do retorno de Cristo é que o Senhor vai fazer mais uma vez um êxodo do Egito. Eu gosto de chamar o retorno de Cristo, inclusive, de o segundo êxodo. Porque na tipologia bíblica, o Egito tipifica mundo, o céu tipifica Canaã e o deserto tipifica onde a igreja está. Na profecia bíblica, o faraó tipifica Satanás. O Senhor nos tira do Egito, das garras do diabo. Estamos trilhando o caminho pelo deserto, rumo a Canaã. Então, a maneira bíblica do Senhor nos prometer que nós vamos chegar ao céu é usando exemplos como o povo saindo do Egito, e as pragas são exemplos da grande tribulação que vai recair pragas também. E a igreja, a nação de Israel, não estava dentro do Egito nas pragas. Onde eles estavam? Em Gozém. Era uma cidade de quase 80 quilômetros do Egito, aonde moravam os escravos. Nenhuma praga chegou nos escravos. Inclusive, quando o dia ficou noite por vários dias, em Gozém não. Lá não choveu pedra, lá não choveu fogo, lá as águas não ficaram em sangue, lá primogênito não morreu. Eu estou afirmando a você o seguinte: há um consenso poderoso que pode a qualquer hora, irmãos. Eu vou afirmar e eu garanto a você uma coisa poderosa. Nós estamos há alguns anos, poucos anos, do arrebatamento da igreja. Por isso que Maria Éter, sentada junto com William Seymour em 1909, ela olhou, ela foi considerada a maior profetisa, servo de Deus de todos os tempos. Tudo, o respeito que ela tinha era grande. Ela falou: irmão Seymour, o Espírito Santo está me dizendo que daqui 100 anos nós vamos ter outro avivamento maior que esse. Só que esse outro avivamento que virá, ele vai durar até o retorno de Cristo. Olha para mim. Há uma promessa, que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, que há uma promessa, que nossos filhos serão profetas. Há uma promessa, Amós diz que o Senhor vai derramar sobre a face da terra fome e sede, mas não de comida ou bebida, mas do Espírito. Abacuque promete que o Senhor vai de geração em geração manifestando o seu poder, e ele não abandona nenhuma geração. O profeta Joel profetiza, o profeta Malaquias 4 e 5 profetiza, todos os servos e servas de Deus. Isaías 44 profetiza. Há uma promessa na boca do apóstolo Pedro em Atos 2 e 39, que aquilo que aconteceu ali não era só para eles. Pedro diz o seguinte: o que vocês estão vendo aqui, a promessa não é só para nós, a promessa é para nós, a promessa é para os nossos filhos, a promessa é para os filhos de nossos filhos e todo aquele que o Senhor chamar. Inclusive, o que vai levar você até as nuvens é o poder do Espírito Santo que estará sobre você. É o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja e entregá-la a Jesus Cristo. Tem alguém aqui que crê nisso? Aleluia! E preciosos irmãos, dentro dos exemplos do arrebatamento, nós temos, por exemplo, os dias de Ló. Um exemplo, olha que tremendo esse exemplo. Os dias de Ló é comparado com Jesus como o príncipe, o exemplo mais poderoso da sua vida. Olha o que aconteceu com Ló em Gênesis 19 e 20.
mas a igreja está cheia de falha. Mas a não vai. Tem gente que ama tanta tribulação, quer passar por tá? Não tem objeção, é passar. É passar. Agora, se você não está preparado para o arrebatamento, você acha que não é? E ele vier, para por isso agora. E aí, texto magno, nós temos aqui o anjo dizendo para Ló: eu não posso. Um outro exemplo que nós temos são os dias de Noé. Enquanto Noé não entrou na arca e a arca não foi selada por fora, não teve dilúvio. Isso é muito claro. A arca é a nossa proteção. Lá dentro tem animal fazendo cocô, lá dentro tem lixo, tem sujeira, tem tudo que é tranqueira que não presta lá dentro da arca, mas não tem a morte que tem lá fora. A arca é a igreja. Tem tudo de errado aqui. Quer cair? Cai aqui, irmão. Cai dentro da arca. Se você cair lá fora, você não consegue voltar. É isso que as pessoas não entendem. Nossa, e não sei o que e tal. O outro exemplo que nós temos de arrebatamento é o arrebatamento de Elias. Que ele foi arrebatado num abrir e num fechar de olhos. E assim como Elias foi levado ao céu por anjos, nós também seremos levados aos céus pelos anjos. A Bíblia diz que os anjos vão andar pela terra recolhendo os salvos. Glória a Deus, né? O texto de Elias, o texto de Isaías 26:20 diz assim, presta atenção, isso aqui, eu vou te dar dois textos. Primeiro põe João, não põe Isaías não, põe João 14, versículo 1. João 14, primeiro, agora eu quero vibração nisso aqui, muita vibração. Diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Continua. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar. A palavra moradas ali, gente, é quartos, tá? Na casa de meu pai há muitos quartos. É o certo. Então aqui nós temos a promessa que o Senhor vai nos levar para as suas moradas, para os seus quartos. Aí Isaías dá um coice nisso aqui, ó. Isaías 26:20. Eu quero vibração. Vou entrar nesse quarto. Vai lá, lê em voz alta. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te por um momento até passar a ira. Aonde é esse quarto? Lá no céu, lá no céu. Oh, gente, para mim é muito poderoso, não é verdade? Eu vou parar por aqui, depois eu continuo. Quando você ouve uma palavra sobre o retorno de Cristo, e os irmãos me perdoem se eu tive que usar de introdução alguns termos bem teológicos, mas eu acho que acrescentou muito no seu conhecimento. Qual é a reação que tem o seu coração? Como é que você vai voltar para casa hoje? Pensando o quê? Como é bom servir a Jesus. Como é bom adorar o Rei. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Aumenta o meu microfone. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro
tristeza e dor, nunca mais. Cante bem alto, além do rio azul, além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Mais alto. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu. Não haverá. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Pode ser hoje, além do rio azul, morte, choro, Tristeza e dor, nunca mais, aleluia, nunca mais. oh glória, Morte e choro, morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor. nunca mais, nunca Cante mais. agora. E morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, Oh, glória a Deus! tristeza e dor, Nunca mais! nunca mais, nunca Levanta sua mais. mão. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Te amamos, Jesus! Ei, Senhor, o seu povo te adora! Não haverá O seu povo te adora! Nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Aleluia! As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão,
a cidade é de ouro puro, de jaspe a